Oi, bem-vindos ao vídeo 5 do curso Todo Mundo Quer Falar e Quem Escuta, do BOMA Brasil. Até agora, nós falamos sobre a importância da mensagem principal, sobre os elementos que vão ilustrar, que vão compor o conteúdo da sua fala e como organizar esses elementos, como estruturar para que você tenha uma apresentação coerente e cativante. Chegou o momento agora de escrever o roteiro. No mundo ideal, você escreve tudo, tudinho, na vírgula, do que vai ser o seu roteiro. Quando você escreve tudo, você consegue dar atenção para todos os potenciais problemas. Quais são as histórias que vão constar, quais são os exemplos, onde está falando demais, onde você engasga. Fica mais fácil depois de se preparar. Calma, não vamos falar ainda em decorar ou não, isso é uma outra parte. Estou falando só em escrever o seu roteiro. Quando você tem tudo escrito, você vai se lembrar quais são os exemplos, quais são as informações que você precisa falar ali na hora, sem inventar coisa nova. A frase sai bonitinha, a frase sai diferente, não tem problema. Mas, com o roteiro pronto, todinho preparado, você tem, de fato, uma palestra mais coerente, mais estruturada. Dá para revisar o começo, o fim, não é alguma coisa que está só na cabeça. E aí, depois que está tudo escrito, que vem a pergunta, vou decorar ou não? Você tem duas opções. Decorar significa decorar mesmo. Significa ler aquilo e treinar tantas e tantas e tantas vezes que você vai ser capaz de falar aquilo exatamente na vírgula, o que está escrito, sem ter a sensação de que está fazendo de uma forma robótica. É muito difícil e precisa de muito tempo. Então, para chegar nesse ponto, precisa valer a pena. Tem que ser aquela apresentação no palco para a sua vida e olha lá. Porque se você decorar pela metade e ficar aquela coisa mais ou menos, fica bem esquisito. Então é melhor nem seguir por aí. A outra opção é internalizar o seu roteiro. Não é decorar cada frase. É lembrar da ordem, é memorizar a ordem das coisas. Ou as informações que precisam constar, as informações que são importantes. Aliás, às vezes tem palestrante que fala em ordem invertida e está tudo bem, porque as coisas fazem sentido naquele momento. Quando você internaliza o seu roteiro, é quase que um trabalho de construir o roteiro e de desconstruir. Então, assim, eu sou capaz de enxergar os parágrafos na posição das páginas onde eles estão. Mas eu me lembro que aquelas informações são importantes. Agora, se eu trocar a frase de lugar ou falar alguma coisa, não tem problema, está funcionando. E esse que é o importante, porque daí fica mais natural, fica mais autêntico, conecta mais, aquela história. E quando você constrói e desconstrói o roteiro, você memoriza a sequência das coisas. É isso que conta. Agora, objetivo, porque o importante de tudo é passar a mensagem. Quando você constrói o roteiro, você vai se assegurar que a mensagem está lá. Lembra da propaganda que eu não sabia o que era? Daquele combinado que vai demitir a funcionária ou não? E aí, ups, não fizemos? Perde toda a eficiência do negócio, deixa de fazer sentido toda a preparação. Então, quando você constrói um roteiro todinho, você pode se assegurar que a sua mensagem principal está ali e que vai ter efeito. Quando você tem um roteiro completo, você consegue estimar o tempo da sua apresentação. Em alguns casos, aliás, eu diria que na maioria dos casos, é importante saber quanto tempo você tem e seguir esse tempo. Ou até deixar um pouquinho sobrando, as pessoas agradecem. Só que escrever um roteiro completo toma tempo, precisa de muita dedicação. E talvez não seja o caso. Talvez você vá fazer uma apresentação que não exija toda essa dedicação. Então, uma outra alternativa é pegar a lista dos elementos, mas deixar isso mais elaborado. Coloca mais detalhes, coloca mais exemplos, deixa ali todas as informações, as palavras-chave. Aliás, deixa também até aquelas frases que na hora H você engasga, coloca ali, não precisa ser, ninguém vai ver, é seu. Ninguém vai avaliar. Faz do jeito que funciona melhor para você. Não tem certo ou errado. É o que funciona melhor para você e o que funciona melhor para aquela apresentação. A única questão é que quando você tem um roteiro, você segue um começo, meio e fim, você tem uma palestra estruturada, você não termina sem saber, não fica aquela coisa sem pé nem cabeça. Então tem que tomar muito cuidado entre apresentação sem roteiro e apresentação bagunçada. E como escrever esse roteiro? Escreva como você fala. Não é um texto que vai ser lido, não é um texto que vai ser publicado. Aliás, ninguém vai ver. Então, pode usar
frases esquisitas que talvez sejam faladas de uma forma que fique interessante, de uma forma que fique normal, mas que escrito fica esquisito. É a hora que acontece o assassinato da língua portuguesa, que me deixa desesperada, mas é isso mesmo. O melhor exemplo é o pra, ou o para. No texto escrito, eu vou contar para você. No texto falado, se eu falo assim, lendo um texto escrito, fica esquisito, fica robótico, não é essa a função. É uma coisa natural. Então, escreve pra mesmo. A gente vai escrever assim? Não, nós vamos. Mas se eu ficar muito formal e eu não sou formal, também pode passar uma situação desagradável. Aliás, tem alguns vocabulários regionalistas que são muito importantes. Se você sempre usa essas palavras e elas são suas, por mais estranhas que elas parecem para outras pessoas, siga com elas. Teve um palestrante uma vez que usava o termo lecionar, ele é professor. E eu pensava, mas lecionar é tão formal. Eu sou de São Paulo, em São Paulo a gente fala dar aula, ensinar talvez, mas lecionar não. Só que ele é baiano, e na Bahia, lecionar é corriqueiro. Então, se ele falasse ensinar ou dar aula, ficaria truncado para ele. Então, qual foi a solução? Usa lecionar, é o seu jeito de ser, que aliás é mais correto, né? Fala para uma pessoa só, singular. O singular traz mais proximidade e faz diferença. Use linguagem simples. Simplicidade é diferente de formalidade, é diferente de intimidade. Mas use linguagem simples, português do século XXI. Nada de ficar falando complicado, nada de ficar falando aquelas palavras difíceis só para impor. A não ser, de novo, que você use aquilo no seu dia a dia e que o seu público seja específico e que entenda que use também aquelas palavras no dia a dia deles. Senão fica uma coisa esquisita, arrogante e desnecessária. Aliás, sobre palavras abstratas, aqui merece uma conversa um pouco mais longa. Lembra que eu falei lá no vídeo 2 que a comunicação é tirar todo um pensamento que está na minha cabeça, todo fluido que parece muito óbvio, mas transformar em palavras e que essas palavras tenham um significado que seja geral para todo mundo e daí que você possa entender esse mesmo significado e colocar na sua cabeça esse pensamento? Então, será que elas realmente têm o mesmo significado para todo mundo? Porque com palavras abstratas, talvez a gente tenha repertórios diferentes. As palavras têm os significados que a gente combinou que a gente vai dar para elas. Mas a minha história de vida, a minha idade, as experiências que eu tive vão dar um significado diferente para cada uma daquelas palavras. Quer um exemplo? Eu preciso de luz. O que significa isso? Apertar um botão na parede e acender a lâmpada? Ou eu preciso de uma informação que me ajude a destrinchar um dilema que eu não consigo entender? Ou eu simplesmente quero abrir a janela e ver o sol? Cada um tem, num determinado momento, uma referência para aquela palavra. Então é importante, se eu preciso de luz, é uma informação importante na sua apresentação, conta isso, explica. Nesse caso, eu preciso de luz significa tal. Explica de uma forma mais charmosa, explica contando exemplos, mas deixa todo mundo ali saber que nesse momento eu preciso de luz tem esse significado. Lembra daquele exemplo da moça praticando esporte no fim de semana? Mesma coisa aqui, a gente vai usar para as palavras abstratas ou até para as palavras difíceis, vamos trazer o mesmo significado e aí precisa de muito detalhe. Quer ver? Pensa um redondo, a lua, uma mesa, um tapete. Imagina um círculo desenhado com lápis grafite HB2, 3 centímetros de diâmetro. Fica muito mais específico, todo mundo enxerga o mesmo círculo. Se isso é importante, deixa isso claro. Essa dica também vale para as palavras técnicas, para as palavras difíceis. Lembra da epidemiologia? Aquelas palavras que você não quer deixar de usar, mas também não pode deixar batido. Porque se você usa palavras difíceis e as pessoas não entendem, 2 possibilidades, nenhuma boa. 1, a pessoa não entende, desconecta. Vai fazer outra coisa, vai pensar em outra coisa. 2, a pessoa acha que entende, mas ela entende de um jeito que não era exatamente o mesmo significado que você queria que ela entendesse. Não era o significado que você estava considerando importante nesse momento. E aí ela vai partir de uma premissa totalmente errada, vai seguir para outro lugar. Também já desconectou. Outro teste da simplicidade das palavras é aquele que eu já falei sobre conversar com uma pessoa de uns 20 e poucos anos.
já tem um repertório suficiente, mas se não entendeu essa palavra, não é um público específico, talvez seja o caso de ajustar, de usar outra palavra ou de fazer uma explicação. Os exemplos são ótimos, porque eles contam a história que você quer contar sem ficar uma coisa muito hipotética. Os exemplos podem identificar toda uma história, uma repetição de fatos, contando de uma forma muito mais agradável. Tempo, e aqui merece uma pausa também. Hoje em dia, o que as pessoas têm de mais importante, o bem mais precioso, é o tempo. Tantas lives, videoconferências, para onde eu vou achar esse meu conteúdo? Como eu vou selecionar qual eu quero e qual eu não quero? Todos podem até ser muito interessantes, mas eu não tenho tempo para ver todos. Se você quer fazer com que o seu público fique ali, cativado no seu, honre o tempo do seu público. Pense invertido. Em vez de você estar lá oferecendo informação, o seu público está lá oferecendo o tempo dele. O que você tem para honrar o seu público ter escolhido, oferecer o tempo dele para te escutar? Ah, você tem uma informação muito legal que você vai dar de presente para o seu público. Muito sutil de novo, mas quando você chega com essa postura, você está oferecendo uma coisa de presente para as pessoas, elas te recebem mais de braços abertos e você conecta muito mais. Para calcular o tempo de uma apresentação, se você escrever o seu roteiro completo, pode considerar umas 100 palavras para 1 minuto de fala. Se você não escreveu, na hora que você praticar, tenta entender quanto tempo você está levando para manter mais ou menos esse tempo. E de novo, que nem arrumar mala. Põe tudo na cama, tira metade. Se tem informação superficial, vale a pena tirar. As pessoas vão te agradecer. Quando você estiver escrevendo o seu roteiro, não precisa pensar num título. Faz ao contrário. Não é o título que vai trazer a sua apresentação. O título é decorrência dele. Lembra, a gente tem a mensagem principal. A mensagem principal é a mensagem que precisa ser transmitida para o seu ouvinte. Mas talvez ela seja o título, talvez não. Quando você tem um começo, você tem o tema do assunto que você vai tratar, mas não necessariamente um título. Não se prenda no título, é a mesma coisa da página de sulfite para o desenho. Ela fica ali criando aquela moldura que você pode querer passar aqui ou ali e depois não poder por causa dessa trava, desse limite. Escreve o seu roteiro, monta toda a sua apresentação e depois você põe o título que for mais interessante para isso. Aliás, muitas apresentações nem título tem. Um relato de trabalho, você vai marcar uma reunião de equipe, não precisa ter um título para a apresentação que vai ser feita. E mais os OIs e as biografias. Se falar a sua biografia, contar o seu currículo ou agradecer a sua presença seja importante, coloca isso no seu roteiro. Faça uma análise para prever onde isso vai se encaixar. Por quê? Imagina um debate. 4 ou 5 pessoas ali na videoconferência, você é o quarto, quinto a falar, já está rolando o negócio há uns 20 minutos e você vai falar do nada, porque é a primeira vez que você tem um microfone, vai falar, eu estou tão feliz de estar aqui, é uma honra. Fica esquisito, fica um negócio encaixado, meio que não funciona direito. Não é para passar por mal educado, mas se cada um falar, num congresso, por exemplo, se cada um falar boa noite, eu estou muito feliz de estar aqui, obrigado pela oportunidade, ninguém mais presta atenção. Então, para quê? Então, faça isso de uma forma que seja mais atraente. Outro dia eu participei de um debate sobre empreendedorismo feminino e eram 4 pessoas. As 2 primeiras iam falar uma parte do tema e eu era da segunda dupla que ia falar uma outra parte do tema. Quando eu entrei na conversa, ela já estava acontecendo fazia 25 minutos. Não ficaria esquisito falar alguma coisa assim? Então, o que eu fiz? Eu coloquei o meu agradecimento dentro da conversa, fazendo uma referência sobre o que já tinha sido dito antes. Eu estou adorando esse debate por causa disso. Que bom estar aqui. Não é para passar por mal educado, é só para não fazer aquela frase pronta clichê que parece que foi encaixada ali e fica uma coisa desajustada. E biografia também. Ficar contando o currículo é desagradável, é imponente, é arrogante. Se for importante contar o seu currículo ou contar alguma coisa do seu currículo, coloca no roteiro também. Mas chegar e contar, eu fiz isso, que nem entrevista de emprego. Tá, eu já sei, eu li no papel, eu não preciso saber disso. O que o seu ouvinte quer saber é por que tudo isso faz diferença. Tem uma advogada que fez uma palestra, ela é especialista em direito de tecnologia, proteção de dados, cibersegurança.
E para ela tinha feito um curso de especialização na Universidade da Califórnia, em Berkeley, que é especializada nesse tema. E era importante para ela, naquele contexto, falar isso. Só que se ela chegasse já dando carteirada, ia ficar uma coisa esquisita. Então, o que a gente fez? A gente combinou que no meio do caminho, quando ela fosse apresentar o tema que dizia respeito a isso, ela colocaria o currículo. Quando eu fiz o curso em Berkeley, eu aprendi que... E pronto, ela fez a referência, contou o que precisava, sem ficar fazendo listagem da biografia dela. Então, chegou o momento de fazer o seu roteiro. Se você for escrever tudo, escreva tudo. Se você vai fazer a lista mais organizada dos elementos, na ordem como você quer desenvolver a sua narrativa, faça a sua lista. Reveja, faça quantas vezes você quiser, vai ajustando. Entenda que essa é a primeira vez que você está escrevendo o roteiro. Então, ele certamente vai ter ajustes. Tá tudo bem. Ou se você escreveu um monte de coisa e não conseguiu terminar, travou, tudo bem, faça um ensaio ou dois e depois você vai voltar e você vai finalizar o seu roteiro. Ou vai mudar uma coisa de ordem e tal. Se você já puder colocar uma frase no início e uma frase de conclusão já para ficar na versão final, ótimo. Se não, deixa elas lá também para depois você, na última revisão, verificar se está tudo em ordem. Então agora a gente vai fazer uma pausa para você escrever o seu roteiro e a gente volta no próximo vídeo.